Bom dia, galera. Bem-vindo a mais um Café com Forex, dia 25 de abril de 2022. Espero que todos tiveram um ótimo final de semana e preparado para essa semana que, inclusive, é a última semana do mês, tá? Então, né, não se esqueça que normalmente esses últimos dias do mês sempre traz uma volatilidade um pouquinho maior do que o normal, né? Então tenha isso em mente. Mas abrimos já o mercado, né? Ontem à noite com um mercado bem ativo, bem interessante. E para ficar um pouco melhor, para conseguir explicar hoje, eu vou dividir em duas partes, né, o que aconteceu aí nessas últimas 24 horas, né, ou até menos do que isso, né, é, 12 horas mais ou menos, né. Então, para começar com a abertura do mercado, a gente viu notícias vindo da França, né, que realmente o Macron venceu o segundo turno ali nas eleições francesas, tendo então mais 5 anos de mandato ali na França, né? Como eu disse para vocês no último café de sexta-feira, né? Eu disse para vocês que um vencimento dele talvez não iria trazer tanto movimento assim no mercado, seria um movimento um pouco mais tranquilo, né? E a gente conseguiu ver isso. A gente viu que na abertura que de ontem à noite a gente pode ver que teve né, um pouco movimento, nada muito demais, né, um euro bem tranquilo, na verdade, né? E isso é por fato de que, olhando as pesquisas, a gente já tinha visto que ele já estava, as pesquisas, né, apontando realmente uma vitória dele ali com uma grande margem. E só para vocês terem noção, a margem da vitória veio de 58,5 a 41,5%. Então, realmente uma boa diferença aí nas votações, né? Mas enfim, vocês podem ver que o mercado então foi bem tranquilo, respeitou isso, né? Eu disse para vocês que realmente a grande movimentação do mercado talvez iria vir se Le Pen viesse a ganhar as eleições, porque realmente seria um fato surpresa para o mercado. Né? E toda vez que a gente vê esse fato surpresa, é onde a gente vê realmente a grande movimentação. É, pois a chance era pequena realmente de acontecer, né? Já que não aconteceu, a gente pode ver que realmente o movimento foi bem tranquilo. Porém, a parte 2 que eu gostaria de falar com vocês é sobre essa queda que teve no euro logo depois, principalmente nessa vela que podemos ver de noite, né, mais ou menos de madrugada, como vocês podem ver. E essa queda aí foi com notícias vindo da China que eles não estão conseguindo controlar a situação de Covid-19 ali no país, né? Fazendo então que eles estão pensando em aplicar novos lockdowns em regiões que estão bem atingidas pelo Covid, e o mercado já olha isso como realmente um fator muito ruim, principalmente enquanto a inflação, né? Inflação. Então, vendo que China pode entrar em lockdowns, novos lockdowns ou mais longos, isso traz esse sentimento, né, que isso pode afetar a inflação global ainda mais, e isso realmente não é uma notícia tão boa assim, né? Eu postei algumas notícias ali no nosso grupo do WhatsApp. Quem não entrou ainda, recomendo que entre. O link está aqui na descrição. É um grupo grátis, tá? Eu posto ali algumas notícias durante o dia, notícias que né, são anunciadas de surpresa, ou enfim, notícias que realmente são importantes de saber. Fiquem de olho ali. Eu tento aqui no café, pelo menos, mostrar principalmente só as principais, né, que realmente mostrou um grande efeito no mercado, ou que foi uma notícia super falada pela mídia. Tirando isso, galera, eu tento deixar as coisas aqui uma forma mais rápida possível, né? Então, com essas notícias vindo da China, a gente viu as bolsas chinesas caindo em torno de 5%, para vocês terem uma noção. As ações ali da Ásia também foram atingidas. Até a moeda chinesa, né? Dólar CNH, que é o Chinese Yuan, vocês podem ver que teve um gigantesco pulo aqui, né? Olha isso aqui. Olha a vela diária, tá, galera? Isso aqui é uma vela de um dia, né? Realmente super gigantesco. Eu sei que a gente já teve aqui 4 dias anteriores bem positivos, mas a vela de hoje realmente é a maior de todas aqui, né? Que a gente pode ver, e a gente não vê uma vela desse tamanho já faz um bom tempo,
né? Um bom tempo, como vocês podem ver, olhando assim desde começo de 2020, né? A gente pode ver que não tivemos uma vela assim tão positiva como tivemos a de hoje, né? Então, realmente isso chama atenção aí. E, obviamente, galera, afetando a Ásia, a gente não esperava diferente sendo vendo, né, as bolsas hoje em também negativo, né? O SP500 também teve uma queda, como vocês podem ver, não tão grande, obviamente, não tão grande, mas com o sentimento mais ou menos negativo, como podemos ver. O DAX também, as bolsas europeias, vocês podem ver que estão também ruins, né? Inclusive o DAX quebrou aquela baixa que fizemos no dia 12 de abril, né? Então, um pouquinho mais negativo que os americanos, né? Mas também está caindo, né? Olha o Nasdaq, né? O Nasdaq também teve um dia super ruim na sexta-feira, né? Hoje vocês podem ver que está sendo um dia negativo, mas não tanto, bem tranquilo, né? E voltando para o SP500, antes que eu esqueça, a gente está em um suporte aqui neste exato momento, tá? A gente está em um suporte aqui neste exato momento no diário, como vocês podem ver, é uma região de suporte que a gente já tem parado algumas vezes, como eu anotei aqui, nessa região do 4.230 mais ou menos, é uma grande região no SP500, lembrando também que é muito próxima ali, né? Faltam muito poucos pontos para alcançar o 786, né? Então, realmente, 786, essa região, para mim, é muito interessante. Ultrapassando isso, realmente, vai trazer provavelmente uma pressão um pouco maior ainda de queda. Provavelmente que iremos ver o SP500 testando aqui essa região, né, do 4.150 mais ou menos, ou até as baixas aqui, né? Vamos ver, mas realmente os índices também não estão legais. E o que chama atenção, eu acho que realmente o que chama atenção é que, né, desde quando a gente fez o topo, né, os índices não têm sido mais os mesmos. Concordam comigo? Que desde o topo, o índice e essa região não tem sido mais o mesmo. O que eu quero dizer com isso? É que se a gente olhar desde a queda do SP500, ou ignorando essa queda que tivemos por causa do Covid, o mercado estava viciado em um movimento apenas de subida, né? Principalmente depois do Covid, com o programa QE5, né, que o Fed anunciou, a gente viu ainda mais, né, um movimento ainda maior de subida. O mercado ficou viciado nisso, né, viciado nessa buy the dip, né, que é compra em correções, né, e dessa vez não está indo, né. Inclusive, se a gente olhar o início deste ano, né, que foi lá no topo, inclusive, tá? Dia 3 de janeiro foi nosso primeiro dia do ano. Vocês podem ver que estávamos no topo do índice, né? 4.000, ali no 4.800, e desde então a gente não tem voltado mais ali, né? Então, realmente, sendo um ano aí complicado para os compradores, né? De ações, de índices bem complicados aí nessa parte, lógico, né? Que eu acho que uma das coisas que tem mais afetado esse mercado e não tem feito ele subir mais como antes é realmente o jeito, desculpa, a mudança dos bancos centrais enquanto a taxa de juros, né? Eles querendo aumentar a taxa de juros, isso nunca é bom para os índices, certo? Então, mais ou menos é isso que a gente tem que olhar sobre os mercados neste início de manhã. E basicamente é isso, galerinha. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, antes da gente ir para a parte técnica, né, para terminar aquela situação sobre China, né, os casos aqui, como vocês podem ver, alcançaram ali há 2 dias atrás em torno de 30 mil, desculpa, 30 mil casos confirmados de Covid-19 na região da China, né? Lógico que colocando aqui desde o início de 2020, a gente nunca chegou perto deste número, né? O máximo que foi aqui no início foi em torno de 2.000, 4.000, né? Não passou disso. E agora vocês podem ver um número muito maior do que nunca visto ali na situação da China. E obviamente todo mundo está de olho, né? Está tendo um certo conflito ali na China, né? A população não gostando, obviamente não podendo trabalhar ou ter a sua vida normal. Isso também está causando um certo problema para o Xi Jinping. E também está faltando produtos, está, né, faltando alimentos. Né? Então, o que está acontecendo após essas notícias, né, é que os moradores, como diz aqui, os moradores estão correndo para os mercados para tentar, então, comprar mantimentos, né, alimentos, antes que tenha uma surpresa ali de realmente não ter nenhum alimento para poder comprar. Né? Então, realmente uma situação bem complicada vindo da China aí, algo que pode complicar ainda mais a situação global.
A economia global não está lá aquelas coisas, ok? Enfim, vamos dar uma olhadinha então na parte técnica do mercado. Algumas coisinhas que eu quero dividir com vocês hoje. Um dia bem interessante, né, para a gente ter visto todos esses movimentos, realmente chama bastante atenção. O dólar, então, continua super de alta, né, desde quando a gente voltou. O que é interessante a gente olhar alguns dias atrás, né, a gente teve aquele grande dia aqui, que começou no dia 20, que tivemos uma vela bem ruim, né, uma vela engolfo, né, bem bonita, inclusive, mas aquilo que eu sempre falo, espere sempre a vela confirmação, que é sempre a próxima vela também sendo negativa neste caso, e a gente não teve isso. A gente teve como se fosse um martelo, né? Para mim não é um martelo, galera, porque não é na baixa da tendência, tá? Não é baixo de uma tendência. Para mim, então, não é um martelo, mas é uma vela positiva. É uma vela que vocês podem ver que deixa uma sombra super grande para trás. Isso já é um sinalzinho que realmente o mercado esteve bem firme, bem forte neste dia, né? E aí vocês podem ver que no próximo dia foi o dia que a gente realmente foi e quebrou para novas altas e tudo mais, né? Então os níveis aqui no Dollar Index têm sido muito bem respeitados. A gente muito falou sobre esse 120, a gente depois falou dessa região dos 150, que teve uma piadinha, né? Não foi tão fácil operar aqui, como vocês podem ver, ele tentou descer e tudo mais. Então, para quem tem a disciplina de esperar realmente os fechamentos das velas, eu acho que foi o único que conseguiu dar certo aqui, porque realmente teve vários zigzags, e sempre eu falo, né, espere o fechamento das velas para você ter essa confirmação maior, né? E assim foi. E agora a gente está aqui em cima, vocês podem ver que já estamos batendo no ATR do dia e tudo mais. Agora o que eu ficaria de olho hoje, galera, é realmente essa região aqui do 101,80. Temos o pivô R2 ali, também temos a segunda retração desse movimento de queda que a gente teve nesses últimos dias. Tá? Então, medido isso, vocês podem ver que é segundo FIB, então fique de olho nessa região do 101,80, 101,83 mais ou menos, e após disso, galera, se não parar ali, acredito eu que estamos indo para o 102,00. E para mim, 102 é gigantesco. Por que, Thiago, 102 é gigantesco para você? Porque se a gente olhar no gráfico semanal, vocês podem ver que se a gente conectar na linha de tendência nessas últimas duas gigantescas altas que tivemos, né, que foi ali a alta de janeiro de 2017 e a alta de março de 2020, vocês podem ver que temos uma linha de tendência nessa região. É um pouquinho acima do 102, né? Se a gente for para realmente medir aqui onde fica exatamente, vocês podem ver que fica na região do 102,45, é isso mesmo? Deixa eu abaixar isso aqui. Ah lá, como vocês podem ver, ó, 102,44, 102,45, 102,50. Essa região para mim vai ser chave, olhar o que vai acontecer ali no dólar, porque realmente, como vocês podem ver, como tivemos uma linha de tendência que realmente funcionou muito bem aqui nessa parte de baixo, podemos talvez ter também uma linha de tendência que funcione super bem aqui no lado de cima agora também, né? Então, algo para ter em mente, eu sei que no semanal a gente já está com esse ali em cima dos 70, né, que já mostra ter cuidado, principalmente para quem opera swing, né, de querer segurar uma posição de compra aqui agora, ou abrir uma posição de compra agora, melhor dizendo, né, não é aqui que você quer fazer. Para quem quer operar swing, acho que está esperando realmente ver o que o dólar pode fazer aqui nessa região, perto dos 102,50, né, 102,40 ali, na minha opinião. Pelo menos é meu plano também é este, tá, galera? Eu acho que tentar comprar o dólar aqui é somente scalps, tá? Eu não acho que é errado fazer isso, eu acho que é super certo, na verdade, tentar fazer certos scalps na direção da tendência do dólar, que é de alta. Agora, tentar vender aqui não faz sentido, somente lá perto dos 102, 40, 102,50, que eu acho que pode chamar bastante atenção, tá? Então fique de olho nisso, passo a passo. Agora, para o dólar mudar a direção dele, galera, tipo, aonde realmente vai talvez nos dar um grande alerta que talvez o dólar esteja perto de um topo, eu acho que o primeiro sinal vai ser ele voltando abaixo do 101,00. Tá? Então, em outras palavras, enquanto a gente permanecer em cima do 101 hoje, amanhã e nos próximos dias, é um dólar que eu acho que podemos ter uma grande chance de querer, de provavelmente ver ele chegando perto daquele 102
o 102,40 que a gente acabou de falar, tá? Então, tendo essa informação, é mais ou menos a mesma informação que a gente tem no euro também. O euro fez umas novas baixas, como vocês podem ver aqui no diário, né? A gente quebrou aquelas baixas que a gente estava segurando, finalmente abaixo do 108,00, também quebramos esse grande suporte que estávamos segurando aqui no 107,60, e por ter sido um grande suporte para a gente, eu acho que agora vai nos tornar sendo uma boa resistência, sem dúvida alguma, né? Então, eu acho que nenhum vendedor hoje quer ver o euro voltando acima desse 0,760, 0,770. Tá? Eu acho que se ele por acaso voltar acima desse 107,70, eu acho que você tem que ter um pouquinho de cautela, porque pode ser que o euro esteja querendo vir buscar o 0,800 novamente ou até o 0,820. Tá? Então, enquanto ele permanece abaixo deste nível, eu acho que sim, você tem que procurar razões de venda. Agora, por ver o dólar tão esticado, né? O dólar tão esticado, você tem que realmente ser muito disciplinado, galera, enquanto a sua entrada, tá? Seja bem chato com a sua entrada, não tente, né, não fazer aquelas posições, né, que a gente chama de FOMO, né, que é Fear of Missing Out, que é aquela trade que eu acho que é muito famosa, né, que você abre no desespero, que você abre no medo de perder o trem, né, de perder a oportunidade. Não faça isso. Crie o seu plano e espere o preço chegar ali, tá? Porque se você começar a vender o euro nas baixas, talvez você pode ter uma surpresinha, tá? Porque o dólar está chegando em níveis super interessantes ali, tá? E olhando o euro longo prazo, né, a gente quebrou a linha de tendência aqui no euro, né? Já o dólar index não fez isso, né? Então isso é algo realmente para anotar. Mas ó, o que chama atenção aqui no semanal é que se por acaso o euro continuar a cair, que pode, tá, galera? Não é algo que eu estou duvidando, não. Eu acho que é bem possível realmente de talvez continuar, tá? Eu não duvido, né, de talvez o euro vir testar os 0,600 ou até esse gigantesco 0,500 aqui, tá? O 0,5 eu acho que conseguimos ver aqui claramente o quanto foi importante para este mercado já no passado, certo? Aqui a gente fechou abaixo, fez uma vela de decisão e já voltou para cima. E aqui testou como suporte, tá vendo? Então, uma região que, na minha opinião, pode ser uma região que talvez seja, mais uma vez, um muro para o euro para voltar a subir, tá? Eu tenho falado sobre um euro positivo, de um euro que pode voltar para cima rapidamente. Eu já falei isso milhares de vezes pelo lado fundamental, tá? Então, a gente só precisa agora de um euro que nos dê razão, tecnicamente, para comprar, tá? É, o ECB, creio eu, que não vai conseguir aguentar muito tempo sem dar sinais que podem aumentar as taxas de juros para combater a inflação. Hoje mesmo, os preços ao produtor, desculpa, o PPI da Espanha veio um número, acho que 4% a mais do esperado. Então, os dados de inflação da Europa têm vindo cada vez pior, né? E vai chegar uma hora que o ECB não vai conseguir aguentar mais e vai ter que realmente aumentar as taxas de juros. E daí sim a gente vai ver um euro subindo. Agora, a gente tem duas opções aqui. Eu estou falando de pessoas que operam longo prazo, tá? Tipo swing, né? Se você tá tendo esse mesmo plano, você tem duas opções. Ou espera uma razão técnica para a compra, ou espere realmente o ECB realmente dar o seu primeiro movimento, dando realmente uma confirmação oficial que irão aumentar as taxas de juros. Tendo isso, aí eu acho que você pode estar a caminho de ter uma trade bem bacana. Agora, hoje a gente não tem nenhum dos dois. A gente tem boatos, né? Boatos, comentários, mas creio eu que só isso não adianta muita coisa, tá? Então, um pouquinho de paciência. Um pouquinho de paciência, tá? Então vamos ver o que o dólar index vai fazer naquele 102,40. Pode ser que seja o mesmo tempo do euro chegar em 0,6 ou até o 0,5. E ali, galera, para mim vai ser ideal provavelmente uma compra bacana aqui no euro dólar. Agora, pode ser que nem chegue lá, pode ser que nem chegue lá, tá? Então respeite os níveis, como eu disse para vocês hoje, a grande resistência vai ser 0,770. Acima disso, você já não quer estar, na minha opinião, tão vendido assim. Você tem que ter um pouquinho de cautela, porque pode ser que ele suba mais, né? Realmente volte aqui até para o 0,850 e talvez dali volte a cair novamente, né? Então
mais ou menos é isso. Agora, visão longo prazo, né, onde realmente a gente muda a nossa visão do euro, eu acho que ele tem que voltar acima dessa região do 0,9 aqui, né? Foi essa região que nos parou bastante vezes. O euro até tentou voltar acima dele e não conseguiu. Então, para mim, tecnicamente, longo prazo, apenas um movimento acima dessa região do 0,9, 0,950 que vai nos dar, então, uma mudança de tendência a longo prazo, tá? Então, mais ou menos é isso, tá? Libra também, meio, bem fraca Libra, inclusive, né? Isso aqui foi muito avisado, galera, para vocês. Eu avisei vocês, né, que ele rompendo esse 1,30, né? A gente estava aqui, ó, e eu disse para vocês, né? Ele está segurando o 1,30, está sendo defendido, mas se ele voltar mais uma vez no 30, não sei se dessa vez vai ser defendido. E olha o que aconteceu, né? Pum. E olha só isso, né, galera? Do rompimento do suporte para o nível que a gente está agora, vocês podem ver que já caiu em torno de 250 pips, né? Um movimento gigantesco que a gente vê aqui na Libra no momento. Agora, se a gente olhar ele no semanal, já fica um pouquinho interessante, porque daí a gente já está entrando nessa região que a gente falou semana passada, que talvez aqui ele sinta uma região de suporte, mais ou menos. Não que ele vire, tá? Eu não acho hoje, né, que talvez a Libra vai fazer daqui isso aqui, tá? Eu acho que a gente pode sim sentir um suporte, uma correçãozinha, mas ainda não creio que possa virar. Tá? Acho que tem que ser algo passo a passo, como eu sempre digo para vocês. Então, essa região é meio complicada, tentar vender, como eu disse para vocês. O que eu acho interessante é que se a gente pegar esse último range, né, que a gente teve aqui, então pegando esse último movimento que a gente teve de alta aqui, ó, do dia 15 ao dia 23 de março, vocês podem ver que estamos quase chegando no 200%. Então, realmente, essa região para mim vai ser bem importante. Também no número redondo, né, 2700, para mim pode ser um suporte bem bacana na Libra ali, quando tocar, tá? E ali talvez a gente realmente sinta um certo suporte. Próxima região depois disso, de suporte, eu diria que o próximo nível que a gente pode segurar como suporte vai ser essa região do 26,85, mais ou menos. Então, fique de olho em 27,00, 26,85. É errado comprar ali? Não, mas compre menor do que normalmente você opera e também com stop loss não tão grande. A gente está falando de um stop de, sei lá, 20 pips, mais ou menos. Tá? Você não quer algo mais do que 25, para ser bem sincero. Né? Mas opere menor, porque realmente é completamente contra a tendência, mas é um preço que chama bastante atenção. Dali, galera, a gente pode talvez realmente fazer uma correçãozinha, voltando para o 27,50 ou até para o 28,00, né? Mas não se esqueça que eu acho que, na minha opinião, enquanto a Libra segura abaixo desse 1,2900 aqui, é um mercado de baixa, né? Pelo menos médio a longo prazo. Então, talvez a gente pare nesses preços, né? Faça uma correçãozinha e aí volte a cair novamente, provavelmente. Mas, lógico, isso pode mudar, mas isso a gente vai analisando no juntos e vai se preparando, tá? Se tiver alguma coisa aqui que realmente nos dê uma grande ideia que talvez vire, eu vou explicar para vocês o porquê eu acho que talvez isso aconteça. Mas hoje, olhando como estamos hoje, realmente é difícil ir contrário disso, né? Mas muito cuidado, porque lembre-se, né, que a Libra só hoje já caiu em torno de mais de 100 pips, né? Já está abaixo do ATR do dia, então você não quer, você tem que ter um pouquinho de cuidado. Quando você abre o computador e já vê que já teve um grande movimento, muito cuidado, porque você pode estar bem atrasado, né? Então, um pouquinho de cuidado. E não duvide também que pode cair mais, tá, galera? Então, não quer dizer que só porque a gente já está abaixo da terra que não pode mais cair. Não duvide. Não duvide, tá? Opere os preços, pegue o melhor preço possível sempre, tá? Já o dólar Swiss, é... já o dólar Swiss fazendo novas altas, mas não com tanta velocidade como eu acho que muita gente esperava. O euro caiu bastante, certo? O euro caiu bastante e olha o dólar suíço, né? Ele só fez uma nova alta por o quê? Por 5 pips, mais ou menos? Difícil de falar alguma coisa quando você vê isso, né? Uma divergência mais ou menos aqui. Então, um pouquinho de cuidado, a gente tocou no número redondo ali, 9600, e vocês podem ver que não continuou subindo, né? Algo que eu acho que muita gente esperava, talvez, que esse dólar suíço fizesse, né? Então, isso é algo bem interessante.
para ter anotado. Agora vamos colocar um FIB aqui no diário, nesse último movimento que a gente teve de baixo. Então vocês podem ver que a gente tem uma retração ali no 96,24. Então ali realmente pode ser a região que talvez seja a nossa resistência para hoje, caso ele volte a fazer novas altas no dia, tá? Então fique de olho neste nível, 96,24. E depois disso eu acho que a gente está realmente indo rumo ao 618 do diário aqui, né? A gente está falando do FIB 618 que está ali no 96,70, tá? Caso ele, né, não segure no 96,24, tá? Mas tirando isso, galera, não sei se eu, né, se eu operaria este par, porque realmente não tem tanta coisa interessante assim nele, né? É um par lento, então tudo depende do seu perfil, mas pelo menos para mim eu não estou achando assim tão interessante, tá? Agora o suporte nele para hoje realmente vai ser essa região de 95,50 e depois 95,30. Agora, se ele voltar abaixo desse 96,30, tem alguma coisa errada aqui, eu diria, tá? Eu diria que tem algo errado e eu não gostaria mais de estar comprado neste par, na minha opinião, pelo menos é o que eu acho, tá? Porque ele fez uma pequena nova baixa, já está quebrando vários suportes, já não é um bom sinal, né? Então, fique com isso em mente. Já o dólar canadense, está bem positivo e que reversão que ele teve aqui nessa região, hein, galera? 786, se a gente pegar toda essa pernada de alta aqui, tá vendo? Ó? Eu já disse para vocês que eu comprei, né? E foi foda, viu? Ter comprado aqui, já ter fechado aqui, ó, 95, 25, 39, né? Eu fiz o quê? 40 pips, mais ou menos. 40 pips aí, ó, quanto que ele já subiu, né? 3 vezes mais do que isso. É, enfim, tá aqui. Mas o que está ajudando ele a subir também, galera, é a queda no petróleo que está tendo hoje também, tá? O petróleo também está caindo igual os índices, também a demanda, né? Por ver talvez novos lockdowns na China, a demanda por petróleo automaticamente cai e por isso que a gente viu o preço do petróleo hoje também estando em negativo, né? Então, por essa queda, está fazendo então que este par, o dólar canadense sinta mais pressão para subir junto com o dólar, obviamente, mas, né, o petróleo está dando aquele certo turbo aqui para que ele continue. Agora, ele está aqui nessa região. Eu acho que aqui onde ele está agora, galera, é uma região de resistência, na minha opinião, tá? Onde a gente está aqui mais ou menos é uma região, eu diria, de mais ou menos resistência, tá? Então um pouquinho de cautela querer comprar aqui agora, mas logo acima temos também o 27,94, o 28,00, o 786, né? De toda essa queda que tivemos. Então realmente aqui é uma grande região, né? Um desses dois, né? Não vou desenhar um círculo, precisam achar que também aqui no meio, aqui no 27,80 seja também algo, mas eu falaria 27,63 e 28,00 sendo outra resistência. Agora, se a gente fechar acima do 28,00 hoje, galera, realmente vai ser algo bem positivo e daí eu acho que a gente vai vir querer testar esse 29,60 aqui, né? Gigantesca resistência que temos aqui em cima, né? Então, mais ou menos é isso. O SI não está acima dos 70, então pode ser que a gente tenha realmente energia para subir mais, tá? Não duvide que não, ok? Tendência tem sido muito simples aí. Agora, suporte para hoje, galera, a gente tem que falar que é nessa região do 27,20 e depois 27,00, tá? Eu só iria achar estranho caso ele voltar, se ele voltar abaixo, eu diria desse 26,70 aqui mais ou menos, né? Aí sim tem algo super errado nele, eu acho, na minha opinião, pelo menos. Agora, enquanto a gente segura aí, né? E a gente está muito longe desse suporte também, né? Então, cuidado, porque se vir correção, pode vir uma correçãozinha meio, né, rápida, mas lembrando que a gente tem muito espaço para trabalhar ainda, né? Então, tem o lado bom e o lado ruim disso tudo. Então, você só tem que ser bem seletivo na sua entrada aqui neste par, mas está segurando e está super forte, né? Super forte mesmo, bem mais do que eu esperava, na verdade. Já o dólar yen não está com a mesma coisa. Na verdade, o dólar yen está bem parado agora. Obviamente, não é novidade ver ele parando, porque se a gente olhar todo o movimento dele deste mês e mês passado, né, realmente foi algo. Hello, hello.
Então foi algo absurdo, né, galera, esse movimento que a gente teve aí nesses últimos 2 meses, né, esse mês e mês passado, né, fez esse par subir aqui em torno de 1.400 pips em apenas 2 meses, né. Mas está bem parado agora, está tendo alguns comentários aí vindo do ministro da Finança e também alguns poucos do Banco Central japonês falando, né, que eles estão começando a ficar meio preocupados com o valor do ien, né, que caiu absurdamente. Então, é complicado. Pode ter uma intervenção, eles virem querer realmente derrubar o preço desse par? Pode ser que sim, mas e provavelmente vão, mas você nunca também sabe quando isso vai acontecer, né? Então vamos ver, a gente inclusive tem o banco japonês, se não me engano, essa semana. Eu não vou olhar o calendário com vocês econômico hoje, porque a gente já está um pouco apertado com o tempo, mas a gente dá uma olhadinha amanhã, mas creio que a gente tem um banco japonês essa semana, tá? Então, pode ser um evento aí muito importante para o ien, tá? Mas claramente a gente pode ver que ele está tendo aqui, está no meio de dois preços, né? Um grande preço aqui no 29,00 e um grande preço aqui nesse 27,70 mais ou menos, né? Que é o 30,82 de pegando essa última pernada, realmente bem forte de alta. Então, tá entre esses dois grandes preços, acho que realmente dando sinais que está rompendo aqui esse 127,70, provavelmente iremos querer descer uns 20 pips abaixo, né? Depois fique de olho então no 127,50 e depois perto aqui do 127,00 eu diria que seria o nosso segundo grande suporte, tá? Mas pode ser que ele esteja apenas corrigindo, chato, né? Corrigindo, não fazendo nada para voltar a subir. Eu não duvido disso realmente acontecer, tá? Então ele com um movimento acima do 129,00 e um fechamento acima deste preço, acredito eu que a gente esteja querendo buscar preços mais altos, daí fique de olho no 129,50 e no número redondo 130, ok? Mais ou menos essa visão do dólar yen. Dólar australiano, um que desabou, né, galera? E não é novidade ter desabado. Eu, inclusive, falei para vocês que essa zona seria muito importante, né? Ver o que poderia acontecer ali. Mas como vocês podem ver, sexta-feira foi um dia super negativo para os índices, né? Eu acho que, se não me engano, o SP500 caiu 3%, algo assim, né? Ou muito próximo disso. Então, né, os índices já não ajudando, acho que já é um sinal bem legal, né, para você realmente não ficar tentando comprar este par, né. Hoje mesmo eu abri, né, vim aqui, olhei ele e falei, pô, aqui é um preço bacana de talvez negociar, mas aí você olha os índices, né, e você meio que desanima um pouco, porque realmente eles estão pesados, né, e esse par não vai ter uma vida tão fácil para subir enquanto os índices estão fracos, tá? Entenda isso, use essa correlação em sua vantagem. Então, ele só realmente vai voltar a subir caso o SP500 suba, tá? Então, eu vou colocar o SP500 aqui, ó, e vocês conseguem ver, a correlação é muito próxima, muito parecida, os movimentos deles, né? Então, tenha isso em mente, tá? Eu acho que são preços interessantes, onde ele está chegando aqui já, sim, mas o que, que o índice mostra? Será que o índice realmente pode parar naquele suporte que a gente anotou? Se caso pare, esse par vai parar aqui também, né? Ou algum preço que realmente chame a atenção dele. Então, algo para ter em mente. E o que a gente pode anotar é que a gente tem sim um nível, uma região, né, grande de suporte nessa região aqui. Pelo menos é o que eu acho que temos, tá? Então a gente está falando entre perto ali dos 71,00, tá? A gente está bem próximo, vocês podem ver que estamos apenas 47 pips de distância. Talvez a gente possa tocar ali e talvez dali subir. Mas para que ele suba, a gente precisa da ajuda dos índices. Se não tiver, ele vai passar do 71, como ele passou aqui, dos 72, 75, como se não tivesse nada ali, tá? Mas são preços que realmente chamam bastante atenção e ele está super fraco. Entenda isso também. É uma moeda que está super fraca contra tudo, né? Olha o euro Aussie, né? Olha só o pulo que teve, né? E o euro nem tá forte assim, galera. É só que o dólar australiano tá bem mais fraco que o euro, querendo ou não. Então, né, a gente consegue ver isso em outros pares também, não apenas contra o dólar, tá? Então, tenha isso em mente também, tá? Mas esse 71,00 realmente é bem importante, como foi essa região aqui, tá? Do 72,70. Então, fique com isso em mente. Agora, vender aqui também, né? Eu acho que é um absurdo você querer fazer isso.
vender aqui né, após ter caído tudo isso, né? Então, um pouquinho de cautela, mas eu diria que hoje resistência, né? Caso ele consiga, ele queira realmente subir, eu acho que a gente tem um pequenininho aqui no 71,80, 71,80, 71,80 mesmo. 71,80, tá? Nossa primeira resistência hoje, depois eu diria que é o grande 72,00, tá? Suporte pra gente é onde a gente está tocando aqui agora, essa região do 71,45, 71,50, mas não se esqueça que a gente tem um gigantesco suporte ali no 71,00, 71,16, que é o 786 de toda a subida, tá? Então, realmente uma região que para mim vai ser chave ver o que acontece aqui, tá? Pode ser o dia, talvez, será que aí que tá, né? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que hoje vai ser super interessante ver o que os índices vão fazer, né? Vamos ver como tá os índices aqui. Olha só, estão fracos, né? Olha o DAX, bem fracos, né? Então, se você olha que os índices assim não estão conseguindo pegar um bid, né? Uma comprinha qualquer, não dando nenhum sinal de compra, é difícil de você querer pensar o contrário, achar que é uma compra boa no Aussie ou no dólar australiano também. Desculpa, dólar da Nova Zelândia também, tá? Então, tenha isso em mente, ok? Já o dólar da Nova Zelândia, mesma coisa. Você só vai querer comprar este par quando você vê que os índices talvez estejam perto de subir, ok? Se os índices caírem hoje, cair amanhã e depois de amanhã, a gente provavelmente vai ver a mesma coisa acontecendo nesses dois pares, tá? Muito difícil a gente ver o contrário, tá bom? Dois pares que chamam bastante atenção para mim? Sim. Fundamental, sim. Mas fundamental, galera, não te dá nem preço e nem ideia quando é a melhor compra, certo? Ele só dá uma ideia que daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas ou meses, esses preços podem ser preços bem legais para ter uma compra e venda um preço então sendo elevado para cima. Esses pares, esses dois para mim é sim dois pares que chamam bastante atenção no fundamental, comprar eles por causa da inflação, mas tecnicamente a gente não vê a mesma coisa. Então eu prefiro respeitar mais o técnico do que o fundamental. Agora, quando os dois juntam, né, quando os dois entram em ação os dois juntos, já tem razões de compra e o técnico mostra também um rompimento importante, uma defesa importante, alguma coisa assim, aí sim fica muito mais importante e muito mais legal a gente entrar na trade com mais confirmação, né? Agora, o dólar da Nova Zelândia, galera, como eu disse para vocês alguns dias atrás, este é uma moeda que está ainda mais fraca. Não, eu não diria fraca. Hoje, nesses últimos dias, não está tanto. A gente vê isso claramente no dólar australiano contra o dólar Nova Zelândia, tá vendo? Grande dia negativo hoje, na sexta, na quinta, né? Mas o problema é que ele esteve muito fraco aqui em cima. Isso fez então que nessa queda que a gente está tendo agora, que não é tão negativa como o do dólar australiano, por exemplo, ele já passou de vários FIBs, tá vendo? Porque ele já esteve bem negativo lá em cima. Então, não é novidade a gente ver ele aqui embaixo, né? Agora, então complica, porque a gente já passou do 786. Aqui a gente falou que também seria uma região de suporte bem legal. Agora pode virar resistência, então por isso que eu não vou deletar. E a gente já testou lá hoje na abertura, como vocês podem ver, né? E a gente está super negativo aqui. Agora a gente vê uma região bem pequenininha de suporte aqui, eu diria, né? Pequena, tá? Mas aí que tá, será que esse par não vai querer vir fazer uma nova baixa para depois pular? Talvez isso aqui não seja um mercado que talvez esteja em um canal, alguma coisa assim? Pode ser que sim, pode ser que seja isso, tá? Então, tenha isso em mente também. Agora, se a gente começar a fazer novas baixas, galera, hoje, tá? Acredito eu que a gente irá vir buscar o 6550. O 6550, inclusive, é a última retração dessa última correção para cima que tivemos, né? Última correção que tivemos aqui em cima. E outra coisa também que eu acho que é importante a gente anotar. Não, não. Ia falar besteira aqui. Basicamente é isso, galera. Eu não sei outro FIB que eu consiga colocar para me ajudar aqui. Infelizmente, não tem outro. Deixa eu ver. Vamos olhar o semanal para ver se tem alguma coisa aqui. O semanal também não tem.
O semanal também não tem algo assim tão interessante. É, aqui que tá, né? No semanal a gente consegue ver que essa região aqui é um pouquinho importante, né? Então, realmente, talvez seja um par que, se continuar realmente cair, se os índices realmente continuarem bem fracos, eu não duvido dele vir querer fazer uma nova baixa, tocar nesse 6500, que é essa região escura que a gente acabou de adicionar, e dali a gente subir. Também juntando com essa ideia do canal, também juntando com o FIB que a gente tem, meio que, né, parece que é um preço que realmente chama bastante atenção, tá? Então fique de olho nisso, 6550, caso a gente consiga fazer novas baixas e depois 6500 redondo, tá? Vamos, a gente tem um pouquinho só de tempo, vamos olhar rapidamente outros mercados. Ouro caindo pra caramba com a força do dólar, né? Também não está ajudando ele, está caindo bastante. O problema que eu vejo no ouro são as velas, né? A vela semanal não foi tão legal da semana passada. Essas velas do diário também não são legais. A gente pode ver que ele tentou subir, após ter rompido o triângulo, ele tentou, né, realmente começar uma tendência bem forte, como ele fez nesse rompimento desse triângulo aqui também. Não foi a mesma coisa. E aqui que tá, né? Como eu disse, como eu sempre falo para vocês, né? Quando a gente tem rompimentos de triângulo, você sempre quer ver uma reação longe do triângulo, não ficando enrolando em cima do triângulo. Ele até teve uma reação bem bacana aqui, até tocou mais ou menos, eu diria, no primeiro alvo. Então realmente não foi tão ruim assim, mas após ter visto ele voltando para níveis que a gente estava dentro do triângulo, né, para mim já foi um sinal ali que tem alguma coisa errada, tá? Então, tocou na primeiro alvo e voltou, ficaria meio que de surpreso, tá? Neste caso, o primeiro alvo seria no 618 e depois o outro no 786, tá? Então, o ouro realmente com uma cara, não está com uma cara assim tão boa. Eu diria que agora aqui é gigantesco suporte. Por que, Thiago? Porque aqui foi a nossa última alta dentro do triângulo. Quer dizer, foi essa, né? Então, uma resistência realmente bem importante. Mas o que mais chama atenção é que, além de ser uma alta importante, também foi resistência aqui nesse toque e também foi suporte quando a gente realmente fechou acima da região. Ele veio, testou como suporte e dali a gente voltou a subir novamente, tá vendo? Então, para mim, mais próximo ele chegando desse 1880 é melhor. Também vamos ter aqui a média de 100 no diário, caso ele chegue ali. Então, para mim, aqui vai ser chave, ver o que acontece realmente, tá? Outra coisa também, já que a gente está quebrando aí os níveis, onde eu colocaria o FIB, né? Porque o FIB realmente muito legal seria este, mas esse não vai nos ajudar tanto, eu diria. Vamos, vamos pegar essa última baixa, antes do pulo, 618, né? Ali perto. Então, realmente, se eu fosse para mim comprar, eu não é que eu vou fazer, tá, galera? Mas se fosse para mim comprar o ouro, eu pensaria de fazer, talvez, nessa região aqui. Com stop loss bem curtinho, mais ou menos aqui. Eu acho que seria tecnicamente bacana de fazer isso. Agora, se vai funcionar isso já, como ele disse, a gente não tem, né? Então fique de olho neste ouro, essa região é bem importante para mim. Já a prata, acho que é a mesma coisa. A prata acho que está ainda pior, porque ele já estava bem fraco, né? Agora vendo o ouro também caindo, não está dando não tá dando uma, não está ajudando ele a segurar os níveis, né? A gente está tocando no 618 agora, mas se o ouro continuar a cair, né, é difícil de ver prata segurando aqui, né? Então, na minha opinião, caso não segure nesse 618, acho que o próximo nível para a prata vir atingir será esse 2300, né? E aí que tá, né? A prata tentou realmente. Ela teve uma gigantesca defesa no suporte. Acho que até melhor do que eu esperava. Eu pensei que a prata ia talvez descer um pouco mais aqui, estopar muita galera aqui embaixo. Não fez isso, já subiu. Mas eu acho que muita gente também que opera swing, eu acho que muita gente estava esperando 29, 30 dólares como alvo, né? E tá vendo ele já meio que não tendo não estando segurando os níveis tão legais assim, né? A gente viu ele segurando super bem aqui as médias e agora já estão perdendo as médias, né? Então, não duvido de vindo para o 23, abaixo do 2300, eu acho que é onde realmente a pressão de queda começa a aumentar ainda mais aqui
nos commodities, tá? Então, algo para ter em mente. Isso, o ouro e prata também, né? O ouro e prata não estão ajudando também o dólar australiano, tá? Coloca sim uma pressãozinha ainda maior nos pares, tá? É uma correlação positiva, ok? Então, a gente vê aí os índices caindo, commodities caindo e o dólar forte. Realmente, três grandes razões para fazer o dólar australiano cair. Então, por isso que não é surpresa ter visto ele já caindo tudo isso aqui, né? 300 pips desde o dia 21, né? Então, algo para ter em mente, tá? SP500 a gente já falou sobre, né? Que estamos em região super importante aqui. Vamos ver o que acontece. Então, realmente fique de olho nisso. Eu acho que chave para hoje ver o que vai acontecer na sessão americana, tá, galera? Na sessão americana aqui, eu acho que o bicho vai pegar aqui, tá? Ou eles vão defender essa região, ou não sei o que pode acontecer. Lembrando que a gente já teve uma sexta-feira negativa, né? Então, um pouquinho de cautela aí, tá? Vai ser bem interessante ver o que eles vão fazer hoje. Se vão defender ou se realmente vão ver mais razões ainda de venda nos índices americanos, tá? Então hoje pode ser um dia bem importante para ver o que acontece, tá? E finalmente, para a gente terminar, o Bitcoin. Bitcoin também caindo com os índices, né? Não é meio que surpresa. Eu já tenho falado, acho que várias vezes, já falei para vocês que a relação do Bitcoin com, principalmente o Nasdaq, tem aumentado bastante nos últimos dias e tem sido assim, né? E o interessante é que a gente realmente teve uma rejeição acima da média ali, 20, né? Do semanal. Também era 50%, se não me engano, deixa eu ver. 50% é muito próximo, né? 50% FIB ali, foi onde a gente rejeitou, teve um dia bem negativo e aí a gente continuou e aqui estamos, né? Na minha opinião, galera, vai ser bem interessante ver o que a gente faz aqui nessa baixa deste canal, tá? É um canal que a gente tem olhado bastante, porque, como vocês podem ver, temos três topos, né? Três topos aqui no topo, confirmando ele. As baixas também são bem parecidas, bem iguais, né? Na mesma linha. Então, para mim, é bem importante ver o que vai acontecer no Bitcoin nessa região aqui, né? Aqui vai ser chave para ver o que acontece, porque a gente pode ser realmente bem defendido dali. Se a gente fechar abaixo do canal, pode ser também uma confirmação que temos mais para cair, né? Aí eu não vou duvidar de talvez ele querer vir testar o 35 mil, 34, né? Vamos ver o que acontece, mas realmente aqui é chave no fechamento diário, tá? Na minha opinião, tá bom? Enfim, galerinha, eu acho que é só isso então hoje por hoje. A gente olhou todos os mercados, mostrei para vocês em detalhe do que eu estou olhando e eu espero que tenha ajudado, tá bom? Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Amanhã a gente tem mais um Café com Forex. Então, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, nos ajuda e muito, tá? Dê uma olhadinha também no nosso patrocinador Axie, se você está procurando uma corretora, eles estão aceitando já o Pix, tá? Se você quer fazer depósito, com todos esses instrumentos que a gente olhou hoje, muito mais, tá? E também taxas baixas e também o atendimento em português, tá? Então, algo aí que você não vê em qualquer corretora, não é? Então é isso, galerinha. Muito obrigado por assistir e amanhã tem mais. Obrigadão, se cuidem. Tchau, tchau.